Seguindo aqui na nossa busca pelo centroavante do Flamengo, já vimos Tati Castellanos, que não veio, né? Foi pro West Ham. O West Ham ainda deu uma debochada da gente, nada a ver. Já vimos ontem o Caio Jorge, que também provavelmente não vem, e o Marcos Leonardo, que quem sabe? É difícil. É difícil. Mas existe a possibilidade. Antes de começar, já dá o like, se inscreve, ativa o sininho que todo dia, na hora do almoço, tem vídeo novo aqui no canal. Vamos para Marcos Leonardo, ver o que ele é capaz. Porque existe uma grande polêmica, que tem gente que diz que o Marcos Leonardo pô, vai capaz de ser centroavante móvel. Outros já dizem que ele é mais do estilo do Pedro, um cara mais fixo, um cara mais de área. Vamos ver aqui o que a gente acha, qual a nossa opinião. Vamos lá. Que beleza, comemorando, parará. Ó, toquinho de letra. Isso aqui, pô, tá fora da área e tal. Mas é uma jogada bem Pedro, né? Pedro faz muito isso aqui, até muito mais do que o necessário. Entre os lances que ele pode fazer o simples, ele inventa um toquinho de letra. Coisa até que às vezes me estressa. Mas quando dá certo é maneiro. Uma boa jogada. Ó, golaço, hein? Finalização boa de fora da área. Jogada construída por ele, né? Pelo toquinho ali de letra. Boa finalização também, né? Por enquanto aqui uma jogada também mais de área, né? A gente tá vendo aqui alguns lances, já de cara, de centroavante mais clássico. Mas a gente viu no vídeo de ontem, inclusive se você não viu, só entrar aí no canal, o vídeo de ontem, né? Sobre o Caio Jorge, mesmo vídeo só que do Caio Jorge. O Caio Jorge também fazendo muito esses gols. Gol, assim, de centroavante clássico, né? Gol de oportunismo, gol de cabeça. A gente precisa ver mais dele se movimentando pra entender, ó. Mais um golzinho de cabeça, sem muito mistério, cabeceou bem pra baixo, ó. Outro também dentro da área, bem aparecendo, né, como, olha lá, oportunista, né? Por enquanto a gente realmente tá vendo um cara mais de área. Agora ele buscando um jogo mais atrás. Vamos ver ele carregando. A gente tá vendo poucas arrancadas, né? Poucas movimentações, assim. Ele tentando mais sair da bola do que, de fato, conduzir, né? Que a gente vê o Caio Jorge conduzindo muito bem, puxando contra-ataque. Que jogo contra o Flamengo? Jogo contra o Flamengo em 2022. Não parece? Que parece até o Bruno Henrique correndo. Que? Bruno Henrique correndo. Olha o Bruno Henrique correndo. Parece pra caraca. Por enquanto eu tô realmente achando ele um pouco mais fixo, né? Você vê também, ó. Parece um pouco o Pedro, né? Um Pedro mais leve, assim. De ser um cara mais fixo, de mais de área, com essa técnica apurada, né? Ó, fazendo um bom pivô, importante, né? Porque já que ele é um centroavante fixo, centroavante um pouco mais preso, ele tem que conseguir segurar bem o zagueiro. Tem que conseguir fazer um bom pivô, girar. Deu pra ver ele ali, ó. Mais um pivôzinho, ó como é que ele segura bem a bola, encontra o passe. É muito importante isso, ó. Agora, bacana, conduziu. Boa finalização, né? Ó, de fora da área, ele finaliza bem de fora da área. Vamos ver o pênalti? Muito bem batido, muito bem batido. É o que eu falo, eu gosto de pênalti assim, que não é deslocando o goleiro, nem nada disso. É botando no canto, o goleiro não pega, acabou. Golzinho feio, mas o que importa é ser gol. Mais um gol. Eu tô achando isso, tô sentindo falta. Mas é mais ou menos o que eu já tinha visto o Diego falando. Que é bom jogador, finaliza bem, fazedor de gol, mas é mais Pedro do que Caio Jorge. É um jogador mais fixo. Eu tô sentindo um pouco isso mesmo. Mais um golzinho de cabeça. Ó, parecendo pra. Lembrou muito aquele gol de Juninho, hein? Contra o Deportivo Tátira. Só que o de Juninho foi de peito. Ó, mais um rebote. Mais um rebote. Confere bastante ele, né, nos rebotezinhos. Bacana. Outro pênalti muito bem batido também. Gostei dele batendo pênalti, hein? Gostei dele batendo pênalti. Bate pênalti sério, sem inventar. Isso é muito importante. Chegou também lá, ó.
Aqui a gente já vê um pouquinho mais de movimentação, né? Uma infiltração, digamos assim, ó. A gente vê que ele sai bem de trás, ó. Ele tá aqui, vai receber aqui, assim, ó. Tal. Bacana. É uma movimentação bacana. Mas ainda assim é mais. Esse aqui, ó. Eu acho que nesse sentido é mais ou menos o que a gente tá buscando quando a gente fala de centroavante móvel. Esse tipo de jogada. Tá vendo? Receber, atacando a última linha. Aqui também, ó. Atacando a última linha. E aqui sai cara a cara na velocidade. Vai muito bem no X1, ó. Sai, passa reto do goleiro. Finaliza muito bem. Eu acho ele, cara, um jogador bem interessante. Ah, tudo bem, talvez o Felipe fosse preferir um centroavante mais móvel. Mas eu acho que ele tem a mobilidade dele. Ele é muito bom também dentro da área, isso faz um pivô muito forte. É, é o goleador, o que é muito importante, né? Um cara que tá sempre ali pra conferir, sempre botando a cara, ó, sempre pronto pra fazer o gol, que eu acho que é o mais importante. Antes de qualquer característica pra um centroavante, ele tem que ser o cara que é o, o artilheiro mesmo, tá ligado? Que chama gol. E ele me passa bem essa vibe, ó. E é isso, o cara cobra pênalti bem. Tem algumas. Ó, um bom passe, hein? A gente não tinha visto isso ainda. Quer dizer, tinha visto aquele de letra e tal. Mas nesse sentido, assim, de encontrar um passe mais em profundidade. Passe perfeito contra o Flamengo aqui, ó. Perfeito. Pisadinha boa também. E que finalização em 99. E. Ó. Que a gente vendo ele um pouquinho mais. A gente vê isso, que falta às vezes um pouquinho o arranque, né? Você vê, ele aqui parece que vai arrancar, mas como consegue proteger bem, protege, cadencia um pouco um jogo. Bacana a jogada, né? A jogada que ele criou ali sozinho, ó. Um bom pivô. Ó. Vê isso, que ele é. E aí eu acho que pode ser uma das coisas que o Felipe gosta. Que a gente vê muito o Felipe falando disso. É um bom passe, tentativa, né? Acabou não dando tão certo, mas é uma boa tentativa de passe. A gente vê o Felipe falando muito sobre isso, que são jogadores que não perdem a bola. Várias vezes durante o ano ele falou isso. Né? Às vezes quando o Flamengo tem alguma vantagem, ou quando é um adversário que vai tentar impor um jogo um pouco mais de trocação, que o Felipe fala isso. Pô, eu gosto de botar um time com jogadores que não perdem a bola. E eu acho que o Marcos Leonardo é bem por aí. Me parece um jogador que não perde a bola. Ele tem a mobilidade, mas o forte dele é justamente esse uso do corpo, essa força, né? Óbvio que também é ali uma questão de noção de posicionamento, de busca até, né, pelo gol, de estar tentando sempre estar ali perto. Mas eu acho que ele é mais esse cara que não perde a bola. A gente vê em vários lances aqui, ó, como ele toma, ó, como ele busca o contato, ó. Procura o contato para encontrar o espaço, tá vendo, ó? Aquele jamais na velocidade, mais uma vez. Eu gostei, no final é porque ele acabou perdendo muito ângulo. Mas eu acho que é bacana a forma como ele sai assim nesse X1, né? A gente não viu tantos lances, né, de X1. Mas dos dois que a gente viu, ele conseguiu sair bem do goleiro. Um ele perdeu muito ângulo, mas. Ó, como é que ele busca o contato, ó. Como é que ele busca o contato para encontrar o espaço. E pelo visto tem também ali uma obstinação para roubar a bola, né? Acabou? Acabou. Bacana, cara. Eu vou falar pra vocês. Eu acho que seria uma ótima contratação. É isso. É um perfil mais parecido com o do Pedro, mas o Pedro é um ótimo centroavante. Tudo bem, talvez fosse mais interessante ter uma outra característica. Mas eu acho que do nível do Marcos Leonardo, é difícil encontrar um jogador, tipo, é, do nível dele e ainda que vai ter a característica que você quer. Eu não sei qual a possível. Vamos olhar aqui no Transfer Mais. Oh, meu Deus, Transfer Market. Transfer Market. Marcos Leonardo. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver, para ter uma noção do quanto realmente é uma possibilidade trazer o Marcos Leonardo.
Pô, 20 milhões? É a cotação dele? 20 milhões de euros? Só pagar, não? Só pagar. Pô. 20 milhões de euros tá muito, muito de boa, não? 18 jogos, 12 gols na temporada, é isso? Tá ruim? Tá bom pra caraca, né? Tá bom pra caraca. É, mas ó, quando ele foi do Santos pro Benfica, o valor de mercado dele era 25, foi pago 22. Quando ele sai do Benfica pro Al-Hilal, o valor de mercado dele era 25, foi pago 40. É, 40 dá uma pegada. Mas 20? Se a gente chegar ali no meio termo, 25, não se fala mais nisso, nem eu nem tu. Que tal?